Bom, estamos aqui nesse segundo momento, né, no nosso bloco de entrevistas, né? Começamos no primeiro momento com o Dr. Tiago Bonfim, ele que veio aqui por conta do momento que teremos, um novo momento, se eu não me engano, é o 12º Café Psi, onde esse tema é a redução da maioridade penal. E aí o Conselho de Psicologia e o Café Psi nesse projeto da doutora Janaína Diniz não quis ficar de fora. E aí vai ser exatamente o doutor Tiago Bonfim e a doutora Priscila como psicóloga. E aí eu quero lhe perguntar, por que essa escolha da Janaína nessa área específica de lhe colocar em debate na redução da pena? E antes de mais nada, obrigada por ter vindo, Priscila. Bom, inicialmente é um prazer estar aqui, né? Então, eu acredito que a escolha da Janaína se deve à minha atuação, que sou psicóloga lá do Instituto de Psicologia do Fórum há 7 anos, já caminhando para os 8 anos, onde eu trabalho fazendo perícia psicológica nos processos tanto das áreas de família, como também nas áreas criminais, mas só na parte de abuso. Então todo esse contexto familiar, a questão do abuso, alienação parental, enfim, tudo isso já vem há quase 8 anos aí trabalhando. É uma equipe multidisciplinar, Isso, Priscila? é uma equipe multidisciplinar. Formada por que profissionais? No caso, lá no setor de psicologia, né, tem psicólogos e agentes sociais que os juízes das áreas de família e criminal, eles mandam um processo para o setor para a gente fazer aquela perícia, né? Justamente ter aquele olhar diferenciado, né? O momento que ocorre uma audiência, alguma coisa, onde o que é que está por trás daquele discurso. Então, percebendo um pouco dessa limitação, né, do próprio magistrado frente a isso, foi implantado o Instituto de Psicologia no ano de 2003. E até hoje está lá caminhando e cada vez mais e mais demandas, né? Pois bem, Priscila, mas aí você foi escolhida, não é como você disse, por estar no fórum, fazer esse trabalho nesse tema que é a redução da maioridade penal. E aí, no Café Psi, você vai ter a sua postura. E qual é o parecer, o pensar da doutora Priscila? Bom, redução da maioridade penal, solução ou ilusão? Bom, no meu ver, né, defendendo do ponto de vista da psicologia, eu vejo como uma ilusão, porque realmente é tapar o sol com a peneira. Precisa o profissional, precisa de ter políticas públicas para poder dar oportunidade para aquelas pessoas que são menos favorecidas, realmente respeitar o que está na Constituição Federal, o direito à saúde, à educação, à alimentação, à moradia, né, que tudo isso deixa aquela família, aquela criança e aquele adolescente naquela situação de pobreza e tudo vulnerável a se envolver com drogas, a entrar realmente na vida do crime, né? E com isso, essa redução de 18 para 16 anos, realmente existe uma punição para o adolescente hoje em dia que comete, né? Então, ele comete um ato infracional, então existe a punição prevendo isso. Então, por que o que basta é essa punição realmente ser cumprida? Então, entendeu? Você também, assim como o doutor Tiago, vê nessa punição, essa sim não seria uma ilusão, seria o nosso desejo, né, de ideal. Mas, a nível de psicologia, você acha que dos 16 aos 18 anos, a maturidade, vamos dizer assim, ela tem uma variável muito grande? Esse menino de 16 anos, ele ainda, porque até os 18 a gente ainda tem dúvida se ele já pode ser considerado um adulto, né? Aí com 16 eu acho que isso ainda reduz mais ainda essa maturidade. É esse o seu pensar, nesse sentido de maturidade, de consciência daquilo que está se praticando? O menor, o adolescente com 16 anos, ele sabe do que é certo, do que é errado, porém, devido à sua imaturidade, que por mais que ele obtenha informação, ele tem acesso a tudo do que é certo e errado, a educação, a vida dos pais e tudo, mas ele é altamente influenciável. Entendeu? Então, justamente, ele sabe que aquilo ali, que roubar não dá certo, matar, ele sabe de tudo, mas devido ao poder de influência e também está muito ligado à questão do consumo de drogas, né? Às vezes ele comete aquele ato criminal influenciado por alguém,
por um outro criminoso de idade, maior de idade, que influencia ele justamente por ser um menor de idade, e também, e devido toda essa questão que ainda não está aos 18 anos completos. A gente vê tanto, até com 18 anos não tem esse discernimento, até não sabe do que do que quer fazer da vida, tem toda aquela insegurança. Então, você imagina um adolescente onde ele nasce numa família, onde passa por sérias privações, E alguém oferece a ele uma coisa fácil, onde ele vai chegar ali e vai conseguir... Onde convence ele de que ele vai ser beneficiado com aquele crime, não é? Entendeu? Então, ele com aquilo ali, ele se deixa influenciar, e principalmente que em casa, com certeza não deve ter atenção, enfim, deve ter um contexto realmente que puxa ele para sair daquilo ali e entrar na vida do crime. Então, essa entrada na vida do crime, principalmente enquanto psicóloga, você avalia dessa formação educacional e de como ele, vamos dizer assim, teve a dificuldade e encontrou a facilidade fora como estímulo para que ele entre nessa vida, e aquele de maior idade, já que imaginamos com uma certa malícia, né, maior, de usar para ficar impune, como dizia o doutor Tiago. Isso. Então, quer dizer, a psicologia nesse caso, forense, né, aquela que trabalha com o judicial, ela concorda com essa visão. Isso, concorda com a visão contra a questão da redução da maioridade penal, justamente por conta disso. É o mesmo, quase igual ao mecanismo de uma criança que ela foi abusada sexualmente. Então, a criança que foi abusada sexualmente, ela nasceu no contexto de falta de atenção, de indiferença. Então, é uma criança que encontra-se numa vulnerabilidade emocional que deixa ela predisposta a vir um pedófilo, a começar a seduzi-la até praticar o abuso, né? Então, partindo para essa questão dessa redução, é mais ou menos o mesmo mecanismo, porque está aquele adolescente vulnerável, né? Ele está ali. E a gente sabe que os adolescentes, eles são muito... eles têm muito essa questão exterior, de ter, o meu ser o melhor, celular, enfim. Então, isso enche os olhos dele. Então, ele está numa fase, a realmente. Influência também da mídia, né? Isso. Do poder. Do poder, em vez do ser, né? Isso. Aquela história da influência e do estímulo ao ter. Então, eu quero ter o celular que o outro tem, o melhor, né? E como você falou, a história das drogas, que hoje também é uma coisa que precisa preocupação. Mas, Priscila, aí nesse lado da saúde mental, você veja que a grande discussão da redução da maioridade penal, ela é algo que está se discutindo no campo jurista, né? No campo das leis. Uma nova lei seria essa redução. E aí, o quanto que o psicólogo pode, enquanto argumento, fazer com que essas pessoas entendam de que a gente precisa cuidar das desestruturas emocionais, né? Porque as pessoas não estão preocupadas com saúde mental. Então, sempre aquele que usa, por exemplo, uma criança, o abusador, como você estava dizendo, ou aquele que tem a malícia, sempre há por trás disso tudo um desequilíbrio muito grande. E as pessoas não estão falando disso. E aí, no fórum, vocês conseguem ter essa força de ser ouvidas e definir, ou pelo menos dar outro direcionamento? Dos processos que eu pego lá no fórum, graças a Deus, mais de 90% dos direcionamentos que a gente coloca no laudo, o juiz, ele segue aquilo ali, né? Ele realmente vê que aquele pai ou aquela mãe que tem a melhor condição para poder dar uma guarda para aquela criança, né? Então, a gente vê justamente o melhor interesse da criança, né? Porque às vezes uma criança, até numa situação de processo de vara de família, ela pode estar com o genitor que tenha esse contexto na família de criminalidade e tudo, né? Então a gente observa como é que está aquela situação daquela família, então vê o histórico familiar, a questão do trabalho, enfim, todo o levantamento de vida daquele pai, daquela mãe, para poder informar para o juiz realmente qual seria o melhor para poder... O outro lado que ainda observo nessa redução, né, da idade, da criminalidade
de 18 para 16 anos, é que, por exemplo, os pais, na hora que um adolescente, né, porque ainda não é adulto, com 18 anos, mas quando ele faz isso, é claro que os pais sofrem em qualquer idade, mas me parece que o sentimento de sofrimento desses pais é muito maior quando é menor, né, quando é mais novo, porque há uma certa culpa, enquanto que com os 18 anos fica aparecendo, pelo menos, de que não, eu fiz o meu papel, eu dei educação. Se ele ainda não aprendeu, agora é com ele, é com a sociedade, ele tem que punir. Não sei se você sente essa variedade, será que de 18 para 16 o sofrimento dessas famílias era menor em achar que a educação está pronta? E aí, como psicóloga, qual é a idade que alguém está pronto para decidir, para escolher o caminho certo? Uma idade certa, né? É porque vai muito da maturidade, de como é que está aquele adolescente e tudo. Tanto é que dentro do direito de família, a criança com 11, 12 anos pode opinar, se quer ficar com o pai ou com a mãe. Mas aí a gente faz a escuta da criança e tudo, mas a gente vê que é uma criança altamente segura, que às vezes é uma criança que um fica querendo, tipo, comprar o filho, olha, lhe dou isso, tal, né? Então, a gente tem que ver como é que realmente está esse contexto dessa criança, como está esse contexto desse adolescente que cometeu esse ato. Né? Até porque, a partir do momento em que ele vai ser punido, ele é levado para a internação, ele vai passar por situações dentro da internação, realmente que até uma internação de menor, eu acredito que não vai contribuir para que ele tenha um crescimento, que ele realmente avalie do que ele fez e tudo, porque uma instituição realmente precária. Eu tive a oportunidade até de ver algumas fotos de uma psicóloga, onde ela fez uma visita em uma unidade de internamento aqui de Maceió, onde eles passam, onde não tem um banheiro para uma higienização, né? Então ele é colchões, então básicas, as coisas básicas não tem. Então aquele adolescente que cometeu aquele ato, ele vai cumprir a pena dele nesse lugar, onde não come direito, mínima condição de higiene, vai sair ainda né, adequada. Aí às vezes ele sai pior do que quando ele entrou. Pior do que quando ele entrou. Essa então você é a estatística, né? Então imagine se ele é colocado no presídio diante de outros, realmente de pessoas que estão escoladas, né, nessa parte do crime, fora todo tipo de violência que pode sofrer. Né? Então realmente precisa de lá de... Você agora trouxe um ponto importantíssimo, viu, Priscila? Porque, olha só, na hora em que ela coloca também esse olhar de humanização, vamos dizer assim, para esse ser humano que cometeu um delito e que a gente precisa tratá-lo para que ele não cometa novos delitos, ele ir para um lugar onde pode torná-lo pior. Aí essa sociedade que está revoltada porque está sofrendo o delito desses meninos tão jovens, vamos dizer, pela impunidade ou pelo uso do maior, né, para ficar impune, ele ainda corre o risco de sair de lá pior do que quando ele entrou. E aí eu lhe pergunto, você quer que aconteça, que ele seja punido, mas você não está aí vendo as consequências nessa estrutura que a gente tem, enquanto a gente tiver essa estrutura, você não vai estar numa situação de risco muito maior do que já se tem hoje, não é isso que você está falando? É verdade. Entra, se sai ruizinho, se entra ruizinho, sai bem pior, porque justamente por conta dessa imaturidade que ainda tem, né? Enfim. Né, não ajuda. Então, é uma reestruturação de todo o sistema, né, realmente de um lugar apropriado, onde ele tenha tantos lugares, em Recife mesmo tem alguns locais de internação, onde os jovens, eles aprendem trabalhos manuais, eles estudam, entendeu? Então, dentro da unidade de internação, então ele tem a condição de ocupar aquele... Tem alguns modelos né, bons no nosso país, para a gente dizer assim, né, se dá certo em algum lugar, eu também posso... É muito interessante que é fácil fazer uma lei. Agora, aí, estruturar a prevenção, estruturar o local para que as pessoas possam sair dali melhor e não sair dali fazendo mais vítimas ou muito mais vítimas, esse é um grande desafio, não é? É verdade. Mas aí você visitou, você está dizendo que visitou esse lugar que tem essa... Vamos dizer, essa estrutura é diferente? Não, eu vi algumas reportagens, entendeu? De informação, de informação, né? Teve uma psicóloga que ela fez
em um dos congressos, ela teve uma oportunidade de ver trabalhos, apresentações desses adolescentes e tudo, dos meninos. A gente fica morrendo de vontade, né, Priscila? De e logo ao lado, né, aqui em Pernambuco. Se lá pode, por que a gente não pode, né? Verdade. É sempre o nosso pensar, né? Mas ainda dentro da redução da maioridade penal, né? Dessa redução de 18 para 16 anos. A gente sabe que na idade cronológica, a gente diz de que até os 18 anos, na psicologia, a gente considera adolescente, ou seja, naquela fase de autoafirmação, onde está buscando o que é que eu sou, o que é que eu quero, né? Então, uma fase ainda de repente, o que alguém está me ensinando que o melhor é ser criminoso. Então, não seria exatamente tratar esses jovens para mostrar e a gente ter exemplo de que não vale a pena ser criminoso? E aí, como disse o doutor Tiago, não sei se você prestou atenção na hora que ele dizia que haja uma punição maior daquele, vamos dizer, daquela pessoa com maioridade que usa um de menor idade, não é? Porque aí talvez ele saiba que ele vai ser punido 2 vezes se ele ter esse uso. É verdade. Seria isso? Seria isso. E aí nas discussões, você já teve a oportunidade de discutir esse tema com alguns da equipe multidisciplinar que você trabalha? Sobre essa questão da redução? Da redução. Na verdade, como eu sou agora membro do Conselho de Psicologia Jurídica lá do CRP, né, com os psicólogos lá, com os psicólogos desse conselho, é que eu estou tendo a oportunidade realmente de discutir, né, de avaliar, onde eu também vi essa questão da unidade de internação daqui de Maceió, como era que se tratava a situação e tudo, como era que viviam aqueles adolescentes. A ideia de visitar, né, Priscila? É bem legal. Aí essa psicóloga, a Denise, ela me mostrou algumas fotos e tudo que ela viu lá, e realmente são meninos que não olham tem vergonha, né, não olham no olho da pessoa que está visitando. Já é uma forma deles se distanciar, né, da questão do olhar, de não querer falar, né, então tem que ter todo aquele manejo de chegar junto. Então precisa, e quando ela me relatando que ela fez um trabalho com eles, e ela fez uma roda, conversou com eles e tudo, e cada um falou um pouco da sua história de vida, né? E aí ela já começou a formar o vínculo com eles, eram momentos em que ele começaram a ficar esperando toda vez dela, no dia da semana dela fazer esse trabalho. Então você vê o mínimo que já trazia, que existe, né? Que já trazia aquele bem-estar para aquele não. Então, ninguém, vínculo afetivo que não existe, né? Do respeito. Eu ouço muitas pessoas dizerem de que os direitos humanos hoje é muito mais para os bandidos, né? E as pessoas não entendem que quando você utiliza da humanização com aqueles que são os seus agressores ou que vocês são vítimas deles, a gente também está numa luta de fazer com que você não tenha amanhã, em vez de 1, mas 2 na sua cola para fazer o mal, né? Então, quer dizer, é também esse lado preventivo quando né, a gente tem esse cuidado, esse olhar que você está falando. De realmente de ver que aquele menino que está ali, aquele adolescente que está ali cumprindo a pena dele, daqui a pouco ele vai estar solto. E se ele ficar no lugar que passando 2, 3, 4 anos naquela unidade de internação, passando pelas piores privações, né? E como é que ele vai sair dali? Né? Se ele não tem nenhuma ocupação, nenhuma atividade, nada para ocupar a cabeça dele e tentar retirar o que há de bom nele, aquilo ali. Né? Quer dizer, você está falando da motivação necessária que tem que se dar aos seres humanos e principalmente a um jovem que ao cometer um crime ele possa entender que não vale a pena continuar. Que ele tenha que ser trabalhado para ele achar que o caminho é o dos estudos, é o do trabalho, é de uma vida digna. Só que do outro lado tem alguém ameaçador e mostrando que a vida é fácil, e aí é justamente isso que torna ele mais vulnerável, não é, Priscila? É verdade. Pois você tem agora só 1 minutinho, que é o que termina esse bloco, para que você possa dizer para essas pessoas que estão em casa, primeiro essa convocação para o Café Psi, né? Dizer qual é o dia do Café Psi. Dia 10 de junho, próxima quarta-feira, às 19 horas, já na Bodega do Sertão. As inscrições, informações com a psicóloga Janaína Diniz. O telefone dela é 8888-7016. Bem facilzinho, 8888-7016. Se você quiser participar do Café Psi na Bodega do Sertão,
Nesse valor está, além do debate, você tem ali a oportunidade de se servir daquele self-service que você já conhece, nordestino, maravilhoso, com comidas típicas. Então, você vai estar lá e vai ter a oportunidade de ouvir esse debate entre o Dr. Tiago e a doutora Priscila sobre a redução da maioridade penal, né? Quer dizer, esse menino que é de 18 anos, ele passaria a ser de 16 anos agora punido, e isso muda alguma coisa, e desses, não sei se para vocês funcionou do mesmo jeito. Para mim ficou uma grande preocupação quando o doutor Tiago disse que esses adultos que usam os menores para promover, para praticar os crimes, porque acho que assim eles estariam impunes, porque a pena do menor é bem menor, então de que eles agora se diminui para 16 anos, quem vai ser usado agora são os de 15, os de 14, os de 13, os de 12, onde é que a gente vai parar? Eu acho que essa é uma grande reflexão, né? É verdade. Você prestou atenção como ele falava, eu achei isso aí bem forte, né? Então eu quero agradecer muito que você tenha aceitado vir aqui, que as pessoas realmente possam querer estar conversando com a gente, porque eu vou estar lá, né? Que possam estar querendo conversar com a gente sobre esse assunto e todas as coisas que são inerentes a isso. Então, terminamos aqui com o programa Palavra Amiga, dizendo a você que no próximo sábado de manhã e à noite, no domingo de manhã e à noite, assim como às quartas-feiras de 15h30, esse programa vai estar no ar. Até o próximo programa, um grande abraço nesse programa Palavra Amiga.